Este é o Jornal da Haq TV. Bem-vindos, boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais uma edição. O secretário provincial do Sindicato Nacional dos Empregados Domésticos em Nampula está preocupado com atos sistemáticos de violação dos direitos laborais no setor que dirige despedimentos sem justa causa, descontos salariais arbitrários, injúrias no local de trabalho, constam das várias irregularidades que preocupam os empregados domésticos. Primeiro, os trabalhadores têm enfrentado dificuldades de contratos precários. Esse é o primeiro aspecto que no terreno estamos apanhando. Os trabalhadores hoje são trabalhadores, dia seguinte ficam fora de serviço. Outra situação, salários não contíguos. São salários que nem podem resolver as suas dificuldades. E outra situação, os trabalhadores domésticos não têm segurança social, trabalham sem nenhuma coisa para no futuro que pode lhes ajudar. E nós, primeiro, sensibilizamos os próprios trabalhadores, eles descobrirem quais os direitos que eles têm como trabalhadores. Depois, muitas vezes falamos com o próprio patronado para eles fazerem entender que esse trabalhador vai chegar um tempo que ele vai ficar velho, precisa de alguma coisa receber na segurança social. Líderes comunitários em Nampula exigem das autoridades policiais o reforço das ações de patrulhamento como forma de desencorajar a prática de atos criminais. No encontro havido esta terça-feira com a brigada da polícia encabeçada pelo comandante-geral da corporação, as lideranças comunitárias locais pediram igualmente aumento das unidades policiais. Vamos a pedir que nos põem pelo menos 2 agentes da polícia para trabalhar em coordenação com aquele posto de comunidade de segurança. Estamos, como pedido, a agradecer a favor de pedir o camarada, aliás, Vossa Excelência, Senhor Comandante-Geral, montagem de um posto policial naquele próximo da escola secundária de Mariaco. Em resposta, Bernardino Rafael disse que a polícia está a trabalhar no sentido de neutralizar os malfeitores. Em 2019, foram registrados de 7.650 casos criminais, destes 643 na província de Nampula. E dos 643 casos criminais que a província registrou, a polícia respondeu positivamente, esclarecendo parte maior desses casos criminais, no que corresponde a 93% do grau de resposta das preocupações que as populações colocaram. Isto só foi possível com a colaboração com as comunidades, que se conseguiu esclarecer parte dos crimes e atingir a cifra bem alta de esclarecimento, que é 93%. E, na verdade, dos casos em que não foram esclarecidos, foram sendo esclarecidos noutras instâncias, estamos a falar do CERNIC, bem como nos tribunais. Na verdade, a cifra foi alta e graças à participação das comunidades. O comandante-geral da polícia falou igualmente de números de acidentes de viação registrados na província de Nampula. Mesmo em relação aos acidentes de viação, apesar das mortes serem maior e a perigosidade dos acidentes de viação, reduziram em 88 casos de acidente de viação, comparando com 2018, pois que em 2018
a província registrou 106 casos. Houve uma redução. Mas as mortes são mortes. Os danos materiais são danos materiais. Mais de 93 pessoas perderam a vida durante o ano de 2019 e isto prejudica o Estado, prejudica famílias e dos feridos que chegaram no hospital e algumas pessoas perderam a vida. Portanto, os 93 casos de óbitos não é um número estático, foi movendo devido às mortes que se deram nos hospitais. Bernardino Rafael encontra-se em Nampula para uma visita de trabalho de 2 dias. A Polícia da República de Moçambique diz ter neutralizado em 2019 mais de 250 jovens que pretendiam entrar na província de Cabo Delgado para supostamente ingressar às fileiras dos homens armados. Os dados foram avançados esta terça-feira pelo comandante-geral da PRM, à margem do encontro de ligação Polícia-Comunidade que teve lugar no pavilhão dos desportos de Nampula. A primeira coisa que nós dizemos é que pedimos à comunidade para alertar a juventude, evitarem ser recrutados para engrossar as fileiras dos malfeitores. Afirmamos perante a comunidade que 250 jovens foram encontrados a caminho de quererem se juntar aos malfeitores. Significa, existem malfeitores e as forças de defesa e segurança estão a trabalhar para poder melhorar a situação da ordem de segurança pública na província de Cabo Delgado. Agora, qual é a situação? Existem os malfeitores e as forças de defesa e segurança estão a trabalhar com vista a repor a ordem de segurança pública na província de Cabo Delgado. Os ataques em Cabo Delgado contra civis arrastam-se desde os meados de 2017. 20 profissionais de rádios comunitárias e 5 distritos em Nampula estão a beneficiar de um treinamento em matérias relacionadas com o combate à desnutrição crónica que afeta algumas regiões da província. A capacitação organizada pela Associação dos Facilitadores de Desenvolvimento Comunitário está integrada na plataforma nacional denominada Expandido a Nutrição. Durante o encontro, que conta igualmente com a participação de técnicos de nutrição e pontos focais das plataformas distritais das redes de combate à desnutrição crónica, vão ser discutidas mensagens-chave que possam ajudar na mudança de comportamentos dos hábitos tradicionais nas comunidades, com vista a contribuir para a redução do fenómeno. Em termos de alinhamento de conteúdo, nós vamos discutir essencialmente aquilo que são o mapeamento dos principais comportamentos de riscos, os comportamentos que põem em causa o processo de redução da desnutrição crónica no país. Como sabem, um dos principais impedimentos de mudança num processo de desenvolvimento é a questão de barreiras comportamentais. Então, tanto na Nampula como a nível nacional, já foram mapeados um conjunto de barreiras que impedem o processo de assimilação de conteúdos e de programas que tendem a reduzir a desnutrição crónica. E nesta sala nós o que vamos fazer é discutir essas barreiras e desenhar uma série de conteúdos que depois serão passadas por via das rádios comunitárias ao nível da província, de maneira a influenciar o processo de mudança de comportamento. Na província de Nampula, a desnutrição crónica tem vindo a registrar uma acentuada incidência, sobretudo em crianças dos 0 aos 5 anos de idade, motivada principalmente pelos hábitos alimentares tradicionais das comunidades. Sabe, a província de Nampula é uma das mais críticas do ponto de vista de taxa de incidência de desnutrição crónica no país. A média nacional anda por volta de 43%, portanto, um em cada 2 crianças ou 1 em cada 2 pessoas na província de Nampula é cronicamente desnutrido. E isso tem um impacto muito sério no processo de desenvolvimento das próprias comunidades e da população de Nampula. Para ter uma ideia, uma criança cronicamente desnutrida nunca poderia conseguir maximizar todo o seu potencial, quer seja físico, quer ser intelectual, quer ser desportivo, quer ser cultural, artístico, fica limitado quando a criança é cronicamente desnutrida. E a desnutrição crônica, como o nome diz, ela não tem solução. Se a criança não é dada assistência desde a fase da fecundação
ou da gravidez da mulher até o momento em que ela completa 1000 dias depois do nascimento, claramente essa criança não se pode fazer mais nada para mudar o seu estado nutricional. Tomam parte no evento de 4 dias comunicadores de rádios comunitárias e técnicos de nutrição dos distritos de Ribaue, Lalaua, Angoche, Larde e Malema. Mais de 100 transportadores não licenciados que efetuam rota, ou seja, que efetuam a rota em Nampula, Quamba e vice-versa, fazem-se as estradas diariamente. O fato compromete o decurso normal das atividades daqueles que agem dentro dos parâmetros estabelecidos. Segundo o presidente da Associação dos Transportadores Rodoviários de Nampula, o problema é muito antigo e exige uma forte atuação da polícia para estancar o fenómeno. Luís Vasconcelos reagia assim em torno dos protestos dos transportadores sobre a alegada má atuação da polícia de trânsito. Nós tomamos conhecimento, deslocamos-nos ao local para perceber de fato o que estaria em volta deste acontecimento. Daquilo que constatamos no terreno é que houve um autostop que durou sensivelmente uma semana. Daí que este autostop para os transportadores deveria surtir algum efeito, pelo menos para aqueles que estão devidamente licenciados. Seria o momento que poderiam até produzir receitas a dobrar, porque quando há um autostop, praticamente os piratas, os não licenciados e aqueles que têm até problema com a carta de condução, ficha de expensão e próprio seguro, esses transportadores param as suas viaturas. Mas neste cenário que nós estamos a viver, dizer que primeiro a rota que está a haver esse problema é uma rota onde temos excesso de transportadores piratas, não licenciados. É uma rota que basta você ter, por exemplo, um Turismo, um Corolla, um Noah, um Vox, pode pôr sem licença e exercer a atividade como se fosse um transportador devidamente licenciado. Para a Astra, a solução viável para o fim da ilegalidade passa necessariamente pelo parqueamento de viaturas e não aplicar multa, como faz atualmente. E estas viaturas passam em postos de controle. E o mais caricato é Turismo, um Corolla de 5 lugares a carregar 10, 15 pessoas e passar nos postos de controle. Isto é que é o mais caricato. Isso nós até já falamos com o Gabinete de Anticorrupção, que temos uma parceria, no sentido de começar a atuar toda aquela gente que deixa aquelas viaturas passar num posto de controle. Porque como é que passa aquelas viaturas? Qual é a conexão que existe aqui entre o agente fiscalizador e aquele pirata? Que numa viatura de 5 lugares carregam 10, 15 pessoas. Inclusive até nas bagageiras, põem passageiros e passam nos postos de controle. E a polícia tem conhecimento disto. Então, eu penso que não estaríamos a ser tão razoáveis fazermos fiscalização para minibases que estão licenciadas, fazermos fiscalização para carros que pagam imposto estão licenciados e deixarmos que aqueles carros piratas continuem a carregar. O que nós gostaríamos de ver naquela rota é que todo aquele carro não licenciado deixasse de carregar. Por exemplo, nesse preciso momento, enquanto os transportadores estão ali parados, há caminhões que estão a carregar passageiros. Os transportadores rodoviários de Nampula paralisaram as suas atividades esta segunda-feira, sem data marcada para o seu retorno. É tudo por hoje. Graças pela atenção. Boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.